Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Anderson Gomes, para quem está chegando agora, e hoje nós vamos falar de um assunto bem simples e bem direto, que muitas pessoas perguntam, muitas pessoas polemizam sobre isso, e às vezes até entendem mal como a doutrina espírita funciona em relação a isso. Então qual é a pergunta que as pessoas fazem? Feitiço pega? Como é que eu pega isso? Como é que vem esse negócio? Pode ir um feitiço para você lhe atingir? Vamos falar sobre esse assunto? Bem, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, vamos falar lá sobre essa situação de feitiço. Será que feitiço pega? Será que quando uma pessoa faz alguma coisa, bota o trabalho numa encruzilhada, costura a boca do sapo, faz uma simpatia, bota o nome da gente num copo com alguma coisa, né? Ou faz, sei lá, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de objeto, manipulação, isso funciona? Isso chega em nós? Bom, primeiro nós temos que lembrar que existe uma grande lei que Kardec, que os espíritos explicaram através de Kardec, que chama-se lei de ação e reação. Quais são as ações que você praticou que podem deixar, digamos assim, o seu campo vibratório abertos para receber uma energia negativa? Pense sobre isso. Tem outras coisas, mesmo que, eu sou um santo, né? Sou um santo na Terra. Nunca fiz nada de errado, nunca fiz mal para ninguém, né? Tem muita gente que fala assim, nunca fiz mal para ninguém, mas também nunca fez o bem, né? Vamos considerar que você nunca fez mal para ninguém, mas você tem vidas passadas, você tem erros pregressos, você não encarnou gratuitamente. Ninguém encarna gratuitamente, né? Só para ficar lá, sendo bonzinho. Todos nós encarnamos porque temos algo a aprender e reações das nossas ações passadas, né, para nós revisarmos. Bem, então considerando isso, nosso padrão vibratório, lei de ação e reação e os nossos erros pregressos, vamos consultar Livro dos Espíritos, Doutrina Espírita, Allan Kardec, tá? Porque é a nossa base para entender. Então, se você não tem, busque lá na internet, vou deixar na descrição do vídeo um link onde você pode baixar gratuitamente lá na Federação Espírita Brasileira. E vamos lá olhar na questão 551 do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, o Livro dos Espíritos é feito de pergunta e resposta e às vezes algumas considerações, né? Então, lá nessa pergunta tem um título chamado Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. E Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: pode um homem mau, com a ajuda de um espírito que lhe é devotado, fazer mal ao seu próximo? O espírito responde diretamente: não, Deus não o permitiria. Questão 552. Que pensar da crença no poder que teriam certas pessoas de lançar a sorte? A resposta do espírito: certas pessoas têm um poder magnético muito grande, do qual podem fazer um mau uso se seu próprio espírito é mau. E, nesse caso, elas podem ser secundadas por outros maus espíritos. Não acrediteis nesse pretendido poder mágico que não existe senão na imaginação de pessoas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que mencionam são fatos naturais mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, aqui ele está dizendo que Deus não permite esse mal gratuito. Digamos assim, alguém que não mereça de nenhuma forma, que na sua lei de ação e reação não tenha nada lá que faça aquela pessoa, digamos assim, merecer receber tal mal, Deus não permite. Tá? E existem pessoas com esse poder magnético, esse poder, digamos assim, essa força magnética? Sim, existem pessoas com grande força magnética e, como ele diz, às vezes são até ajudadas por espíritos. Pergunta 553. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com a ajuda das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Ou seja, fórmulas, tipos de feitiços com objetos, né, com ingredientes, para ter, digamos assim, força sobre os espíritos, para que eles as ajudem. Então diz aqui, o efeito de torná-las ridículas, que são de boa fé. Caso contrário, são patifes que merecem um castigo. O espírito foi bem duro aqui.
todas as fórmulas são enganosas. Não há nenhuma palavra sacramental, não tem palavra mágica, nenhum sinal cabalístico, não tem símbolos, nenhum talismã que tenha uma ação qualquer sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então vejam, não são fórmulas, coisas, objetinhos, eu tenho um colar, uma pedra, um símbolo, uma figa, eu fiz um feitiço, eu uso uma cruz assim, cruz assado. Nada disso tem influência, atração, seja para o bem e seja para o mal, gente, tá? Certos espíritos não têm eles mesmos algumas vezes ditado fórmulas cabalísticas, não tem espíritos que vão lá e dão dicas, faz isso, aquilo, pendura assim, faz assado. E o espírito responde, sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras bizarras, o que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais de conjuração. Mas estejais bem seguros que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. E além desses espíritos que abusam da credulidade, tem os espíritos que cultuam aquilo, porque já foram da magia ou de certas culturas, porque vejam bem, a magia, os símbolos, os objetos mágicos, todas essas coisas estão muito ligadas à cultura terrena, terra. E você imagina que tudo é igual no resto do universo, né? Que uma figa aqui vai ter mesma simbologia na outra galáxia? Não. Né? Então vejam, é questão de símbolos e de cultura. Então se um espírito às vezes até acredita, é pela própria ignorância dele. Então vamos lá. Na questão 554 diz, aquele que é errado ou certo tem confiança no que chama virtude de um talismã, não pode, por essa confiança mesma, atrair um espírito, porque então é o pensamento que age? Ele está perguntando, eu tenho um talismã e confio, não posso com aquela força mental de confiança atrair um espírito? E ele continua a pergunta, o talismã não é senão um sinal que ajuda a dirigir o pensamento? Olha que pergunta-chave. O espírito responde, é verdade. O talismã, ele não tem o poder, mas ele faz você lembrar de se concentrar naquilo. Ele não tem poder nenhum, podia ser uma caneta no seu bolso, podia ser uma anotação na sua mão. Tá? E ele diz, é verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é claro que aquele que é tão simples para crer na virtude de um talismã não tem objetivo material, mais material que moral. Então, ou seja, um espírito que chega a acreditar no talismã não está num padrão tão elevado. Em todos os casos isso anuncia uma baixeza e uma fraqueza de ideias que expõem aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Então ele faz a questão 555. Que sentido deve-se dar à qualificação de feiticeiro? A resposta do espírito. Aqueles a quem chamais de feiticeiros são pessoas, quando de boa fé, dotadas de certas faculdades, como a força magnética ou a segunda vista. Então, como eles fazem coisas que não compreendeis, os acreditais dotadas de uma força sobrenatural. Vossos sábios, frequentemente, passam por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Então vejam, ele está explicando que existem pessoas más e até pessoas de boa fé. Não tem aquelas pessoas que fazem um benzimento? Elas não são feiticeiras, mas elas têm uma força mental, né, magnética para direcionar a energia. Tá? Então tem aqui uma pergunta. Eu vou pular aqui uma consideração de Kardec para o vídeo não ficar muito longo, tá? E vou na próxima pergunta. Questão 556. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? E aí ele responde, a força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso desconfiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas e muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade a seu proveito. Então vejam, sim, tem pessoas que curam com a força magnética, aí alguém vai pensar assim, então foi um poder que Deus deu. Deus não deu nada. Essa pessoa desenvolveu através do conhecimento e muito exercício de muitas vidas esse tipo de capacidade.
Porque senão Deus seria injusto, né? Porque Deus daria para um uma facilidade e para o outro não. Né? Então é um desenvolvimento de uma capacidade. Então tem pessoas sim que curam e atraem os espíritos que ajudam a curar. Assim como tem as pessoas que querem fazer o mal, querem fazer feitiço e atraem os espíritos maus. Tá? Então vejam que a questão de existir o feitiço é muito mais cultural, é a nossa vivência, a região que nós vivemos. Pense bem, você que acredita, a gente deu o exemplo da figa, né? Você que acredita que a figa tem poder, se você mostrasse isso para um chinês, lá do interior da China, ele ia acreditar em você? Se você pegasse um colar lá, né, que você acha que tem poder, uma pedra, e mostrasse para ele acreditar, ele não ia acreditar e também não teria nenhum poder sobre ele. Da mesma forma que ele tem lá símbolos que para nós não fazem sentido nenhum, né? Não tem nenhum tipo de efeito. Então, na verdade, quando uma pessoa faz um feitiço, gente, é muito mais o poder mental que ela envolve naquela prática. Porque quando você está fazendo isso, você está se concentrando no teu objetivo. E essa concentração no seu objetivo é que leva a energia. E aí, é claro, você fazendo isso, produzindo algo material, ajuda para a pessoa que não tem compreensão das forças mentais, ajuda com que aquilo seja fixado. Então, da mesma forma, quando nós nos reunimos e pensamos em favor de uma pessoa no bem, e nós fazemos uma emanação de energia, 5, 6, 10 pessoas, vamos orar por tal pessoa, ou vamos mentalizar essa pessoa se curando, ou seja, na igreja, quando todo mundo ora em favor da cura de uma pessoa, as energias são veiculadas para aquela pessoa. Imaginem se uma pessoa então ficasse amaldiçoando, eu quero que tal pessoa morra, eu quero que ela fique doente. Isso vai chegar naquela pessoa? Pode chegar se aquela pessoa for tão fraca como esta pessoa que está fazendo isso. Né? Então essa energia vai chegar. Mas se não tiver no merecimento dela, na história espiritual dela, de vidas passadas e sintonia dela atualmente, isso não vai chegar nunca. E eu vou dizer para vocês o seguinte, a pessoa que trabalha com o feitiço, tá? Que trabalha seja com simpatia, até para prender pessoas, né? Para segurar, trazer de volta, como falam, ela cria grandes débitos na espiritualidade, gente. Porque você manipular, tentar, mesmo que seja na tentativa, tentar manipular o livre-arbítrio das pessoas, seja para fazer o mal ou para travar ela, segurar ela num relacionamento, em qualquer situação, você está criando débitos para a sua vida, débitos seríssimos espirituais. E tudo que você provoca nas pessoas hoje, você vai ter que voltar em vivências seguintes, passando pelas mesmas situações. Observe nós que somos médiuns, nós que passamos por dificuldades, influenciações, a maioria dos médiuns já fez coisas semelhantes no passado e por isso tem muitas vezes mediunidade atribulada. Então vejam, abram os olhos para essas coisas. Nós estamos na época de melhorar a mediunidade, de agir de forma diferente, de buscar a espiritualidade de forma construtiva para crescer. Tá? Então, não tenham medo desse tipo de coisa, de feitiço, de maldição, né? Busquem na consciência de vocês o bem, o amor, a paz, a caridade, porque é isso que vai proteger vocês, não vai blindar. Cuidem com essa palavra blindar. Muita gente diz, eu fiz uma coisa para me blindar. Ninguém é blindado, tá? Não existe blindagem. Nem Jesus foi blindado. Jesus se deixou, né, ser traído, ser crucificado para exemplificar para nós, tá? Então tenha muito cuidado e não mexa com essas coisas que é muito complicado, tá, gente? Então, força mental, poder estar tudo aqui na nossa mente, tudo que nós criamos aqui acontece. Pense o bem e acontecerá o bem, sempre. Siga em frente com amor, com paz, com alegria, sempre desejando o melhor para todos, sempre na linha dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Busque lá em Kardec também orientações, que tem muita coisa sobre o mundo espiritual. Não adianta a gente querer desenvolver uma mediunidade maravilhosa sem ler Livro dos Espíritos. Vai ser muito difícil. Então, gente, obrigado por ficarem até aqui. Sejam abençoados todos os dias e muito iluminados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.